Vamos falar hoje sobre marketing jurídico. Olá, Beatriz. Olá! Tudo Boa bom? Tá noite, me ouvindo Daniela. bem? Tudo bem? Tudo em paz. Tá me ouvindo bem? Dá pra me ouvir? Tá. Sim, tô ouvindo O sim. áudio tá bom, gente? A imagem tá chegando bem, não tá pixelizada, porque assim, a internet tem dado um show na gente nessa quarentena, né? É verdade. É verdade. Bom, aqui por enquanto tá tudo bem. Então, alguém aí que estiver assistindo, não estiver ouvindo direito, qualquer uma das partes aqui, fala com a gente que a gente vai dar um jeitinho aqui. Bom, para iniciar, primeiro, Daniela, eu quero agradecer a você por ter aceitado esse convite, porque assim, eu te sigo já há algum tempo e eu vi que você é uma pessoa muito ocupada. Aí eu falei, vou tentar. De repente ela consegue um tempinho lá na agenda dela para conversar comigo, para falar com os seguidores, para falar sobre esse marketing jurídico. E eu tenho certeza que vai ser um conteúdo muito bom para todos os colegas advogados, para os estudantes de direitos e para as outras pessoas também que querem trabalhar o marketing, né? Aí eu falei, vou tentar. Então, agradeço, porque eu sei que o seu tempo é precioso. Muito obrigada mais uma vez. Eu quero que você se apresente, fale para os seguidores quem você é, aquelas pessoas que não te conhecem ainda. E vou te deixar à vontade. Eu quero que hoje você fale. Tá. Aqui que eu vou estar Não, anotando você, tudo, aquilo, as tá, coisas eu vou deixar importantes. bem à vontade vocês, seus seguidores, também para fazer perguntas, porque eu acho que a live vai ficar muito melhor quando a gente interage, quando a Sim, gente conversa, interage. né? É, tá? E assim, eu atuo com marketing jurídico, com gestão jurídica há mais de 18 anos. Eu comecei em 2002. Início de 2002. Na verdade, foi final de 2001 para 2002. Atuando com escritórios de advocacia nos mais diversos segmentos. Inicialmente, eu atuava em Salvador, porque era onde eu tinha sede, em Salvador e interior da Bahia. Poucas pessoas sabem disso, mas acho que eu já contei um pouco. Gente, eu comecei atuando, na verdade, com gestão de crise. E foram os advogados, porque a gestão de crise é uma atividade que é muito ligada à área de direito, porque, pelo menos as crises que eu peguei, ela tinha muita repercussão jurídica, então eu Verdade. trabalhava em parceria com os advogados, e foram esses advogados que me levaram para o marketing jurídico. Então eu trabalhava com marketing, com gestão de crise, até hoje pego um projeto ou outro, mas eu trabalhei mais fortemente até 2004. Então, durante esse período, eu conheci muita gente, atuei bastante na área de gestão de crise, principalmente para respostas emergenciais, respostas diretas, e muita coisa tinha repercussão, inclusive com relação ao Ministério Público. Então, digamos, era um apagar de incêndios maluco, e esses advogados eles me Imagino. levaram para a área de marketing jurídico e de gestão jurídica. Claro que nesse período a gente tem que estudar, né, doutora? A gente tem que É estudar, verdade. se atualizar, está tratando de advocacia, não se trata apenas das regras do Código de Ética, do regramento do Código de Ética. A gente tem que prestar atenção também na regulamentação da profissão, que já é outra coisa, não tem nada a ver com o Código de Ética, mas são pequenos sinais, e fora isso a gente tem que prestar atenção nos julgados de cada estado, já que a própria OAB ela não chega num acordo. As decisões são dissonantes entre si, então o código é muito aberto, ele dá vazão a muita interpretação, e exatamente por dar vazão a muita interpretação, a gente tem que prestar muita atenção na questão de como determinado tribunal, determinado estado, ele está olhando para aquele determinado problema antes da gente sugerir, implementar uma estratégia que para o advogado, né? Entendo. Para quem não me conhece, eu sou Daniela Mascarenhas e estou aqui para a gente conversar um pouco sobre marketing jurídico, e eu quero convidar vocês para fazerem perguntas para a gente interagir junto aqui durante a live. Você, doutor? Exatamente. Exatamente. Eu
quando olhei essa questão desse tema do marketing jurídico, eu recebi alguns directs perguntando sobre isso. Aí eu falei, também quero saber. Também quero saber como trabalhar esse marketing jurídico. Principalmente, como você falou, principalmente essa questão do código de ética, a gente tem que estar sempre atento. E uma coisa que você falou aí sobre vai depender da região, vai depender do estado, tem coisas que a gente tem que verificar. Então, assim, a gente acha que não, que é de um modo geral. Mas acompanhar esses entendimentos é muito importante. Então, a pergunta que eu mais recebi foi como o advogado vai começar a trabalhar o marketing jurídico. Principalmente essa questão que a gente está vivendo das redes sociais, que está no auge, todo mundo está trabalhando e a gente precisou se reinventar. Então, a maior pergunta e a pergunta mais feita foi essa: como começar a trabalhar o marketing jurídico? Aí que você fala para a gente sobre isso. Tá. Gente, marketing jurídico é um conjunto, na verdade, eu vejo o marketing jurídico como uma ferramenta de gestão para ajudar o advogado a se conectar melhor, a alinhar sua advocacia ao mercado. Ou seja, ele desenvolver seus produtos jurídicos não são... Foi-se o tempo em que o advogado, ele poderia, digamos assim, eu aprendi isso, isso e isso na faculdade, então eu vou empurrar esse serviço para o meu cliente, que o meu cliente ele vai aceitar de qualquer maneira. E a gente sabe que hoje o cliente tem um poder de informação. A gente já passou, inclusive, da era da informação. Acho que a gente já passou esse nível, né? Eu tenho alguns autores que eu amo, a gente tá, digamos assim, na era mesmo do pós-digital. Não é do digital, tá? A gente já ultrapassou a era do digital. A gente já está no pós-digital, que é quando as pessoas já se apropriaram das ferramentas e a utilizam tão facilmente no seu dia a dia que não existe mais uma separação da sua vida, entre aspas, offline do online. A gente é um ser completo e o tempo todo a gente está digitalizado, a gente está conectado. Se vocês observarem o fenômeno das lives agora na pandemia, exatamente veio, primeiro, da necessidade das pessoas estarem isoladas e precisarem dessa conexão, né? Então, esse excesso de lives, essa questão que gerou, digamos assim, tem até alguns memes na internet com relação às lives, principalmente de advogados, é exatamente, de um lado, as pessoas estão isoladas, precisando da informação carente, e do outro lado existe uma aceleração do mercado no entender desse momento, de necessitar dessa informação jurídica para que utilize isso de uma forma prática, né? A gente viu, principalmente no início da pandemia, as famosas, digamos assim, as resoluções que a presidência, o legislativo tomava com relação às leis trabalhistas, previdenciárias, enfim, foram tantas medidas provisórias, a gente acordava com uma e dormia com outra. E isso acelerou muito, a gente não dá para negar que acelerou muito a questão da revolução digital que já acontecia dentro da advocacia. Uma vez que o advogado viu essa realidade, não dá para não ver mais. Ela está aí, ela está posta. E por estar posta, e eu tenho percebido cada vez mais uma demanda de advogados daqueles que não tinham medo de entrar no digital ou tinham medo de ter seus canais nas redes sociais, de acelerar seu desenvolvimento por entender que o cliente, de fato, ele não sumiu. O problema é que ele não está nos canais tradicionais hoje que o advogado encontrava ele. Por quê? Porque as pessoas estão isoladas dentro de casa, com exceção de alguma outra pessoa, mas a grande maioria está isolada. E agora vem aquela famosa interrogação: como é que eu faço para me conectar com o meu cliente, já que ele não está no local tradicional que eu me conectava antes? Eu preciso agora de ferramentas digitais para me ser encontrado, para que eu possa ser encontrado. E quando a gente fala de marketing jurídico dentro do aspecto digital, é exatamente você exercer e fortalecer o músculo estratégico de montar um plano para que você seja encontrado pelo seu cliente.
Essa é a grande questão. O problema que não mudou, infelizmente, essa questão é antiga, é que eu entendo que a maioria dos advogados sejam leigos e de fato não sabem por onde começar, que eles pulam etapas nessa questão do marketing jurídico, principalmente com relação ao digital. Eles já partem para a criação do canal sem entender, de fato, o que é essa advocacia, o que é esse negócio jurídico. Que é os famosos, são 3 conceitos mínimos. É o seguinte, vem cá, quem eu vou ajudar? Quem é o público que eu vou ajudar? Não se engane que você faz advocacia para todo mundo, que isso não é verdade. Você mesmo, vocês que estão aí em determinadas cidades, mesmo que a advocacia hoje, com a questão do digital chegando no judiciário, você tendo que fazer, digamos assim, as audiências online, você ainda tem uma limitação de OAB por estado. Você não pode negar isso. E muitas bancas atuam apenas numa realidade regional. Sim, Então, você precisa se apropriar disso para se conectar melhor com o seu cliente, entender quem de verdade você impacta. Quem é esse cliente? Como você vai impactar? Quais são os serviços e os problemas que você vai oferecer a esse cliente? Porque advogado também não é bombril. Ele não vai resolver todos os problemas. Tá? A gente precisa primeiro se autoconhecer, entender isso melhor para depois escolher os canais. Que aí entra a rede social, entra site e diversas outras estratégias. Antes mesmo de você ir para a internet, você precisa se entender primeiro, entender qual é o seu objetivo, o que é que você quer, para daí sim você implementar uma ação mais estratégica no sentido de estruturar seus canais, entender que tipos de conteúdo você vai compartilhar para puxar, para atrair esse cliente até você. entendi. Então, na verdade, pelo que eu entendi, é importante se conhecer primeiro, o que eu quero. Aí depois conhecer o meu público, o que eu quero passar para o meu público. Tipo, entender qual é a dor do meu público para que eu possa curar. Público, a gente, uma coisa que eu aprendi nesses mais de 20 anos de atuação é que público você escolhe. Acredite, seu cliente você escolhe. Meu pai já me dizia desde a minha época da adolescente que namorado também a gente escolhe. As pessoas com que a gente quer se relacionar, a gente escolhe. Para que a gente não seja escolhido. Porque quando a gente é escolhido, a gente acaba criando diversas ladas para nós mesmos, pelo fato da gente não ter dado o luxo de escolher com quem a gente quer conviver. Então, essa família que a gente não escolhe, todo o resto da nossa vida, todas as pessoas com que a gente se relaciona, inclusive cliente, a gente escolhe. Não existe aquela obrigatoriedade de eu pegar uma ação, mesmo sem vontade, mesmo que o cliente me pague mal, mesmo que o cliente seja abusivo, porque eu tenho, porque eu sou obrigada ao objetivo profissional. Isso não existe. Cliente a gente escolhe, tá? A gente só precisa entender isso, se apropriar dessa realidade para de fato escolher o cliente. Porque quando você fica na dúvida de que problemas resolver, aí, doutor Marcos, não é definir área de atuação, tá? Eu estou sendo, inclusive, muito mais específica, porque eu entendo que área de atuação, para mim, é meramente um conceito didático imposto pelo MEC. Para que o advogado, digamos assim, didaticamente possa aprender melhor tal área ou tal área. Não é assim que o direito para o cliente funciona. O direito é transversal. Você precisa entender, de fato, definir quem é o cliente e, a partir do cliente, você levantar as demandas jurídicas desse cliente e entender que problemas dele você vai resolver. E aí se você entender, o conceito de nicho passa por isso. Não se trata apenas de área de atuação. Se trata, na verdade, de você entender e escolher esse seu cliente e escolher os problemas que você quer resolver. Uma vez que você conhece o cliente e já mapeou os problemas que ele tem, você, inclusive, com muito mais propriedade, você pode escolher os parceiros que vão atuar junto com você. Atuar em problemas que você não resolve. Entendido. Espero que eu Muito tenha bem respondido. explicado.
Ah, com certeza. Inclusive, Dr. Marcos Clever já foi meu professor, inclusive uma excelente pessoa. Ele perguntou mais à frente aí, mais acima também, sobre a questão de gravar vídeos no Instagram, o IGTV que a gente grava, falando sobre determinado assunto do direito, se isso está ferindo de alguma forma o código de ética, se é como se fosse uma propaganda ilícita, assim, no entendimento da senhora sobre o marketing para os advogados, a gente está Senhora ferindo tá alguma no coisa nesse céu, sentido? Sara, eu digo, senhora tá no céu, tá? Raquel minha falou, beijo. Ainda bem que você tá aqui. Beijo. Obrigada por participar da live. Deixa eu te dizer isso. A mera gravação de vídeo, isso é importante porque não é a gravação de vídeo que é ilícita ou não ilícita. O que a gente precisa aprender é o que eu vou falar nesse vídeo que vai tornar meu vídeo ilícito ou não. A questão toda é o conteúdo de que eu vou tratar, não é o vídeo. É a mesma coisa. Ah, se eu divulgar uma decisão judicial, eu vou ferir o código de ética? Eu vou lhe responder, depende, tá? Tem algumas pessoas que defendem a ideia de que não, porque eu não estou ferindo por causa do princípio da transparência. Já ouvi esse discurso. Só que se eu utilizar essa decisão para me promover, para promover meu escritório dentro de uma demanda que eu ganhei, se eu expor esse cliente, eu ainda expor o escritório, não fizer isso com fundo educacional, eu estou ferindo o código de ética. Porque eu estou me autopromovendo em cima de uma decisão que foi vitoriosa para o meu escritório. Canso de ver advogados, inclusive aqui no Instagram, fazendo isso. Nos stories, talvez porque eles acreditam que ninguém tira print, né? Fica só 24 horas e ninguém tira print. Mas isso, você está infringindo o código de ética, assim. Porque você não pode se autopromover, mesmo que você tenha um resultado positivo a respeito de determinada demanda. Até porque no direito, isso é muito confuso, mas no direito vocês bem sabem disso. Tem juízes iguais, que você pega duas demandas de clientes diferentes, mas as demandas são iguais, os resultados são completamente diferentes. Então, Verdade. você não pode se vangloriar de uma vitória, porque isso não é garantia de que você vai ter sucesso na outra. Tá? Inclusive, eu tenho em mãos dois processos, duas iniciais idênticas, só muda o nome do cliente, mesmo juiz, que a decisão foi ao contrário. Uma ele se tornou procedente, a outra não. A questão toda é, se você utilizar essa decisão com fundo informativo, educativo, no sentido de educar o seu cliente para chegar num determinado ponto A ou ponto B, você está usando isso de forma ética. Mas para se autopromover, você está usando, isso não é permitido. Você está usando de forma não ética, segundo o Código de Ética, o atendimento, segundo o entendimento do próprio Tribunal de Ética da AB. Então, informativo, doutrinário é permitir sem relacionar a informação. Você pode relacionar a informação. Só não pode, digamos assim, não é bem o código, não é só a questão do código de ética, mas até a questão de ética profissional. E veja bem, é de você não expor seu cliente sobre determinada demanda. A questão toda é você não expor o seu cliente. Até porque existe uma presunção de que se o cliente contratou advogado, mesmo que essa demanda não seja uma demanda que ocorra em segredo de justiça, existe uma presunção que essa relação ela se mantém sigilosa. No momento que você divulga esse cliente, e esse é o entendimento da ordem, você está expondo esse cliente e você nem sabe se ele gostaria de ser exposto. Tá? Existe inclusive outras ferramentas que você pode fazer stories informativos todos os dias, desde que a sua, digamos assim, a sua comunicação seja educativa, informativa, você pode perfeitamente continuar mantendo esse relacionamento com o cliente-alvo. Só que tem uma coisa, doutor Marcos, que eu acho extremamente fundamental. Não adianta
Também é muito desgastante para o advogado você estar fazendo stories e publicações no feed diariamente só por publicar. Essa informação, ela precisa ser estratégica para você também. Ela precisa ser muito boa para o cliente, mas essa informação tem que ser estratégica para você. Por que eu coloco isso? Porque as contas vencem todo mês. Então, os seus canais, que são os seus canais de comunicação, precisam te ajudar a fechar contratos. E a gente sabe, vamos colocar assim, que 97% de todo mundo que ele segue, se não for advogado, são pessoas leigas que nem estão conscientes de que tem um problema jurídico para resolver. Então, a gente precisa ter a capacidade de entender quem é esse público que a gente escolheu para advogar, levantar o que ele precisa para começar a despertar nele, ou até orientar no sentido de trazer algumas dúvidas, ou trazer questões que ele teria direito, mas que ele não busca o direito dele, não ativa um advogado por não saber que ele teria essa demanda a seu favor. E eu mesma já busquei um advogado, já ativei um ou mais direitos, buscando informações que eu não tinha consciência de que esse direito existia. Vou dar só um exemplo aqui. Há alguns anos eu comprei 2 imóveis e no auge daquela questão, 2 imóveis empresariais, e no auge daquela questão da discussão do... Como é que se diz? Isso é da área de direito imobiliário, tá? No auge daquela discussão da taxa de... Esqueci o nome da taxa agora. Mas a taxa de corretagem, eu não sabia, porque simplesmente em cima do valor do imóvel tinha uma taxa de corretagem que eu ainda acredito que no meu contrato não estava escrito que eu tinha que pagar a taxa de corretagem e que essa taxa de corretagem, uma série de outras questões, só veio ao meu conhecimento, acho que depois de 1 ano que eu estava pagando aqueles imóveis. Então, foi depois de eu conhecer que eu tinha esse direito que eu fui buscar um advogado para acessar isso na justiça para que eu pudesse ter o meu dinheiro de volta. Então, eu acho que a gente precisa ser estratégico nessa produção de conteúdo. Não pode ser conteúdo só oba-oba, só foto minha. Sabe, se eu realmente quero utilizar as redes sociais de forma profissional, eu preciso rentabilizar essas redes sociais para a minha prática jurídica. E como é que eu faço isso? Despertando o olhar, educando essa população, levando informação relevante para essa população que não tem consciência dos seus direitos. Dentro das demandas que eu resolvo. Dentro, claro, da relevância que esse público dá àqueles determinados conteúdos. É por isso que não adianta você estar categorizando e publicando diversos conteúdos de diversas áreas. Ok, quais são as demandas jurídicas que meu público tem? Que tipo de problemas ele teria interesse em resolver? Que ele poderia me acionar no direct para tirar uma dúvida, para conversar comigo, tá? Ou no meu WhatsApp. Eu preciso me perguntar uma série de questões antes de eu abrir um canal e sair desenvolvendo conteúdo loucamente ou gravando vídeos loucamente por aí. Então, é um conjunto de estratégias que vai lhe ajudar, inclusive, a lhe dar muito mais clareza sobre o seu negócio jurídico. Aqui ele está perguntando se no final do IGTV posso colocar meu e-mail no Instagram. Doutor, o e-mail até pode, eu só não aconselho e nem é necessário. E vou te explicar por quê. Porque no próprio perfil do Instagram, na própria bio, você pode colocar o link do seu WhatsApp, você pode colocar o link do seu site, o seu, digamos assim, os seus contatos, o telefone. Então, assim, se a pessoa de fato ficou interessada, ela pode lhe acionar no direct. Então, é muito mais eficiente que ela lhe chame no direct para conversar ou lhe chame no WhatsApp do que tá colocando marca, do que colocar e-mail. Então, assim, a gente precisa também utilizar essa rede social para que ela não pareça tanto propaganda, que a grande problema dos escritórios fazem isso. Toda publicação tem uma marca do escritório. Toda publicação tem o telefone. Não precisa disso. Você está dentro de um canal que ele é seu.
é o seu canal de comunicação. Então, a gente precisa utilizar isso de uma forma mais estratégica, né? O conteúdo, ele é na frente. Na medida que seu conteúdo chama atenção, é importante para aquelas pessoas, as pessoas vão lhe procurar, sim. Começa o diálogo com determinada dúvida, esse diálogo prospera, claro que depende da sua capacidade de condução dessa dúvida e para fechamento, voltada a fechamento, e da necessidade de fato desse cliente, para que você feche um contrato ali. E agora, eu mesmo recebo muitos contatos no direct, já fechei bastante contrato via. Não é só direct, tá, gente? Porque quem me aborda no direct, eu normalmente, quando eu quero conversar com a pessoa mais intimamente, eu levo ela para o WhatsApp, a gente marca uma call, a gente marca uma teleconferência, para a gente conversar melhor, para entender melhor a demanda dela. E daí a gente fechar um contrato. É assim que o advogado tem que fazer. O Instagram, as redes sociais, é um objeto, é um canal de atração, principalmente de novos clientes. Ou mesmo de não novos clientes, aqueles clientes que têm um problema ou não têm consciência que tem um problema. Posso colocar no telefone no final dos stories? Eu não colocaria. Tá? E a própria ordem nas peças, embora isso não esteja claro nas mídias sociais, porque as mídias sociais não estão normatizadas pelo Código de Ética, é importante que se diga isso. Todo o debate que o Conselho Federal começou é exatamente porque as redes sociais, o Código de Ética não cobre as mídias sociais, as mídias sociais surgiram depois, essa é a grande realidade. Então, eu não colocaria. Não há necessidade de colocar. Porque ninguém liga porque seu telefone está na tela. Ninguém liga para você porque seu telefone está na tela. É muito mais cômodo para as pessoas começar um diálogo aqui mesmo na ferramenta, pelo direct. Ou, no mínimo, pelo seu WhatsApp. Se você deixar um link do WhatsApp na bio, as pessoas têm curiosidade, vão lá e contactam você. Boa noite, doutor Cledson. Como é que você está? Respondi? Ele perguntou também sobre as lives informativas diárias. Tipo, é o que está acontecendo muito no nosso meio também. A live é uma coisa que a gente está aqui conversando, vem alguém pergunta alguma coisa, a gente está falando de determinada situação do direito que está acontecendo, de uma lei nova, alguma coisa do tipo. Essa live diária e essa questão de estar respondendo essas perguntas, essas coisas assim, tem alguma coisa de ferir o código? O que aconteceria? Assim, a gente deveria limitar essas lives diárias? Não, as lives, eu não acredito, pelo princípio de constitucionalidade, eu não acredito que não é a quantidade de live que vai infringir o código, não. Nem é a quantidade de vezes que você vai na imprensa. Eu acho que a decisão do STF agora em relação à própria judicialização de um processo, que a OAB, digamos assim, a OAB suspendeu um advogado em Pernambuco, ele judicializou um processo, a STF já emitiu o parecer e já colocou que não é a quantidade de vezes digamos assim, do objeto que a pessoa está fazendo que vai censurar o advogado ou que isso vai causar a suspensão de uma carteira. Não é isso. Você precisa analisar o conteúdo que essas lives têm. Não é a questão toda. O cerne da questão é o conteúdo da live, o conteúdo da mídia na imprensa, tá? Então, a questão é por aí. Se a live, de fato, for informativa, se você... E aí eu aconselho mesmo, não é só questão de código de ética, é questão de inteligência. A não responder dúvidas de problemas concretos, de questões concretas durante a live, não tem problema nenhum. É questão de inteligência, porque problema concreto exige, digamos assim, uma consulta particular, uma consultoria particular. Não é em uma live, sem você analisar o problema, que você vai dar uma resposta para o cliente. É a questão de fato, de inteligência. Não é a quantidade, não é o instrumento em si, mas do que você se propõe a fazer nessa live.
Então, assim, a escolha do tema da live tem que ser estratégica. Estratégica para quem? Para o seu cliente-alvo. Estratégia para a sua audiência. Então, assim, se tiver aderência com sua audiência, perfeito. Você já acertou, você já garantiu, independente. Inclusive, você precisa ver um dia e um horário confortável para esse cliente, que você tenha certeza de que ele vai poder estar ali para, digamos assim, para conversar com ele. Por exemplo, se meu público é médico, por exemplo, eu não vou fazer live no meio do dia. Live, o médico tem uma rotina de vida muito diferente. Normalmente ele acorda muito cedo. As cirurgias acontecem no início do dia. Eu já vi lives 5 horas da manhã com mais de 50 mil pessoas presentes. Entenda que não é o horário. Você vai adequar o seu conteúdo e o seu horário à sua audiência, ao seu público. É o horário que ele pode. É o horário que ele quer. E isso também está relacionado não só à questão do próprio horário, sabe, doutor? Isso está a questão do que você vai entregar naquela live para ele. Precisa ser importante para ele, para que ele tenha interesse, coloque na agenda em participar. Então, assim, tudo bom, doutora Fernanda? É uma série de ações que nós temos que nos preocupar quando a gente está se relacionando com o outro. Então, não é o objeto, tirando a publicidade vedada mesmo, que está escrita explícita no código, que é o anúncio em rádio, não é entrevista, é o anúncio em rádio, o anúncio em outdoor. Tirando isso, não é o instrumento que você vai escolher para se relacionar, mas é a forma, é o conteúdo que você vai se relacionar. Tá? Entendi. Bom te ver, doutora Fernanda. Entendi, Daniela. Uma pergunta também muito recorrente foi a questão do perfil pessoal e profissional. Eu tenho um perfil pessoal, a pessoa perguntando, tem um perfil pessoal. Eu transformo ele em profissional, eu crio outro, eu faço um só para ser pessoal, entregar meu dia a dia e também a minha profissão profissional. Depende dos seus objetivos, tá? Eu tô falando que depende dos seus objetivos, porque assim, eu conheço pessoas que têm objetivos diversos. Que assim, o Instagram é uma ferramenta maravilhosa feita pra gente, por exemplo, tá? Tô falando de Instagram, mas cada rede social ele tem sua peculiaridade. Vamos falar do Instagram para ficar melhor qualificado. O Instagram é uma ferramenta maravilhosa que ele possibilita a nossa conexão com o nosso cliente-alvo. Só que, muitas vezes, dentro de uma realidade de uma banca, eu tenho mais de um cliente-alvo. E esses clientes-alvos têm, digamos assim, interesses diversos. Então, é muito complicado eu me conectar com esse cliente-alvo, às vezes, por meio de um único canal. Me entende? Por exemplo, se eu já vi casos aqui que assim, eu tenho um escritório, é bem isso assim, eu tenho um escritório e lá a gente tem questões, como é que se diz? Trabalhistas e tem a questão de direito de família, ou seja, são públicos, a não ser que você resolva problema trabalhista ou problema de direito de família para aquele cliente trabalhista, mas são interesses completamente diversos. Dificilmente você vai fazer aquele público sentar para prestar atenção em você. Porque a tendência é muito maior dele deixar de te seguir, porque você toda hora está publicando uma coisa que ele não tem interesse, do que de fato ele lhe seguir. A rede social, principalmente, digamos assim, que a gente fala de construção de funil de marketing voltado a um produto objetivo, a um serviço jurídico certo, o que a gente chama de serviço jurídico certo. Ela parte da premissa que você precisa ter segmentação. Segmentação é muito maior do que nicho, tá? Você precisa entender qual a jornada desse cliente junto a você. E dentro da jornada do seu cliente, porque é muito difícil a gente entender isso no direito, porque a grande maioria dos advogados, eles não têm o hábito de fazer a questão é um processo de venda, mas a questão é da venda ativa. A grande maioria ainda funciona pela base da indicação
ou ainda da recepção do cliente. É quando o cliente bate no escritório, que ele fica lá esperando o cliente bater para o cliente vir. Então, não existe a prospecção ativa de cliente. Pouquíssimos advogados já começaram a trabalhar com a questão da prospecção ativa de cliente. A grande questão aqui é o seguinte: ou você encontra um eixo comum para trabalhar um problema só, ou você vai, digamos assim, ter redes diferentes, ter canais diferentes para tratar diretamente com cada perfil de cliente. É o mais indicado. Estou lhe dizendo porque são interesses diversos. Ou a doutora Fernanda, assim, gosta de família e previdenciário. Ou você, dentro de família e previdenciário, encontra um eixo comum, e isso nem sempre vai acontecer, a depender do seu perfil. Principalmente, gente, a gente precisa entender uma coisa. Previdenciário, por exemplo, tem diversos públicos. Observe o seguinte, quem é previdenciário, que vai fazer, digamos assim, que vai trabalhar para funcionário público, por exemplo, é muito diferente da previdência do médico. O médico, ele quer ouvir do advogado previdência para médicos. Ele não quer ouvir do funcionário público federal. Quem é funcionário público federal, ele quer ouvir do advogado como é a aposentadoria do advogado do servidor público federal. É importante que vocês entendam essas nuances, porque embora o serviço para vocês seja muito próximo, muito parecido, para o cliente não é. E ele quer ser tratado como único, tá? Outra coisa, para o empreendedor, para o profissional autônomo, digamos assim, a aposentadoria é diferente. Então, essas nuances eu preciso trabalhar dentro da minha comunicação com o cliente. Isso é por isso que eu estou dizendo. A área é muito abrangente. Quem é meu cliente? Que tipo de serviço ele demanda? E aí, por isso que eu toquei na questão anterior da prospecção ativa. Ainda dando exemplo aqui da área previdenciária, olha só, eu tenho na minha esteira de serviços, diversos serviços que eu vou oferecer a esse cliente-alvo. Eu tenho um planejamento previdenciário, eu tenho um atendimento, uma consultoria para esse cliente que ele está em dúvida com relação ao que é melhor fazer, tendo em vista o processo dele, por onde ele trabalhou. Eu tenho diversos serviços antes de uma ação judicializada em si. Eu tenho a parte administrativa, né? Se ele confia em você, para me dar entrada, para me conseguir êxito eu tenho os benefícios por incapacidade. Então, assim, eu tenho dentro do previdenciário um leque de serviços que eu posso oferecer ao meu cliente, que está na minha esteira de serviços para oferecer ao cliente. Agora, eu só vou puxar essa trava no momento que eu entendo muito bem as demandas dele. E eu vou tratar disso de uma maneira diferenciada. Então, não é a área, não é só a área. É o cliente. O gatilho é o cliente. Sempre vai ser a necessidade dele em primeiro lugar. Fui clara? É verdade. Com certeza, sempre está sendo. Também falando exatamente na questão do Instagram, que é onde nós estamos aqui. A gente sabe aquela questão dos stories ficar 24 horas, do conteúdo que a gente coloca hoje no feed, quanto tempo a gente ficar sem postar, a gente perde seguidores. Falando sobre essas coisas, qual a sugestão, de acordo com a pergunta do Dr. Marcos, qual a sugestão de número de lives e stories para atingir o público desejado? Já que tem essa questão, tipo, a gente trabalha muito bem essa semana no Instagram. Aí tá ótimo, a gente tá crescendo, interagindo, as pessoas se engajando. Agora, semana que vem, a gente já tem um tempo para isso. Assim, qual seria a sugestão de números de lives, stories, conteúdos de feed? É a pergunta do Dr. Marcos. Tá, eu tenho uma pergunta aqui dele antes que é bom também falar. Isso não seria mercantilização da advocacia? Não, doutor. Mais uma vez, você vai ajudar, na verdade, a sua condução de conteúdo é que vai dizer se é mercantilização ou não. Mercantilização da profissão, por exemplo, é você postar a infraestrutura do seu escritório, sendo que isso é vedado pelo Código de Ética. Mercantilização da profissão é você oferecer consulta a valor promocional de abril.
tá? Isso é a mercantilização da profissão. Quando você ajuda seu cliente de forma informativa a fazer uma decisão inteligente sobre a ação dele, isso não é nenhum tipo de ação que a gente chama de mercantilização da profissão. Na verdade, você está trazendo informações que são relevantes para ele e você vai ajudá-lo na condução de uma ação específica, até porque o advogado, ele em si, ele tem vários serviços que são oferecidos à advocacia. Ele tem diversos serviços oferecidos dentro do mercado. A questão toda é que ele se priva e não coloca isso para o mercado. Ele simplesmente se limita porque é mais fácil, provavelmente porque é mais fácil, porque dá mais trabalho de pensar, que é o que eu resolvo para quem eu resolvo. Em vez de colocar a área, que é muito abrangente, e o leigo não entende o que é a área do direito, entenda o seguinte, o leigo, ele quer que você resolva o problema da aposentadoria dele, ou a questão trabalhista dele. Ele não quer saber, de fato, o que você vai fazer para resolver. Isso para ele é irrelevante. Ele quer um problema dele resolvido. Se o problema dele, se ele é um funcionário que agora está em casa, na pandemia, um professor, por exemplo, que eu tenho comentado isso bastante com alguns advogados. Imagine um professor dentro de casa, que ele tinha um contrato no início do ano e agora ele está sendo obrigado a usar a própria internet, a própria luz, o próprio computador para fazer as aulas online de uma escola, de uma faculdade, do que seja. Imagina isso. No contrato dele não reza a questão do direito de imagem dele, do direito autoral dele, se ele tiver algum material autoral ali. Não reza isso. E agora, como é que fica esse direito? Como é que vai se discutir essa questão? O contrato dele é simplesmente um contrato de hora-aula. Tá? E esse material gravado, que vai ficar para o aluno depois? Isso não está negociado no contrato. Como é que fica isso? E essa redução de contrato, tendo muita coisa, digamos assim, fora desse contrato particular de prestação de serviço. Como é que fica isso? Alguém já sentou para negociar com o cliente dessa maneira? O que eu estou colocando, gente, são reflexões que a gente precisa ter agora, não só na pandemia, mas em toda a questão da mudança de serviço que o advogado já presta. A questão toda é colocar isso de uma forma inteligente para o cliente e transformar isso em um produto jurídico que você vai conversar com ele para ter a melhor solução. Só que você só consegue puxar esse gatilho através, digamos assim, de conteúdo. Conteúdo que desperte o interesse ou que suscite essa discussão, essa dúvida nesse cliente. O que ele quer, o que o cliente quer é que ele tenha a demanda resolvida. Se você vai partir para o direito digital, vai buscar jurisprudência em outra questão, essa é uma questão particular do advogado no desenvolvimento da sua estratégia de defesa ou de ataque. O cliente, ele só quer ter o direito dele resguardado. Então, essa é a grande questão. Não adianta você discutir juridiquês, estratégia jurídica com um cliente que é leigo. Você precisa entregar o que ele de fato está precisando, vender o que ele está, a necessidade dele, o que a dor dele fala, e entregar o que ele precisa. E isso está dentro do seu, digamos assim, da sua performance, da sua prática jurídica, tá? E voltando à questão de quantidade, a gente precisa analisar caso a caso. De uma maneira geral, aqui no Instagram, eu aconselho que você, no mínimo, você tenha uma postagem diária no feed. No mínimo, uma postagem diária no feed. Por que eu estou dizendo no mínimo? Porque o algoritmo vem mudando. E o algoritmo é um robô. De fato, quando você não posta todo dia, eu mesmo, acho que tem 2 semanas, foi a semana que meu filho passou por um pré-operatório, eu passei uma semana para postar, sem postar. Então, lógico, meu desempenho caiu. É um robô. Por ser um robô, ele entende a frequência com que você posta e a forma como as pessoas vão interagir com aquele conteúdo,
isso o robô entende, porque é uma norma do robô, é um parâmetro do robô. Então, o mínimo, eu estou falando do mínimo porque eu tenho visto que, às vezes, uma postagem por dia nem tem sido suficiente, tá? Mas, no mínimo, no feed, uma postagem por dia. O que você pode fazer é programar essa postagem. Em perfis hoje comerciais, o próprio Facebook, ele lhe dá a possibilidade de você programar essa postagem. Você tem uma fanpage associada e através da fanpage do estúdio de criação, você pode agendar suas publicações no Instagram, inclusive no IGTV, de forma gratuita. Tá? Então, você pode fazer isso de forma gratuita. Com relação à IGTV, aí também depende da interação que você tem e do tipo de resposta que você tem com o seu público. A grande questão, perigo que a gente tem com relação a essas ferramentas digitais é dizer assim, sabe aquela coisa do tem que ser assim, no mínimo é assim. É a questão do eu preciso testar as estratégias, entender o que é que meu público quer, antes de sair postando, antes de dizer assim, se eu colocar um vídeo por semana no IGTV, tá bom. Eu preciso entender o que o meu público quer e qual tipo de envolvimento que ele quer com o meu conteúdo. Posso falar digamos assim, de escritórios que a gente gerencia aqui, mídias sociais e outras ações de marketing. O que a gente percebe é o seguinte, normalmente, isso não é a verdade absoluta. As postagens em imagem no Instagram, ela tem um índice de engajamento maior, tá? Por quê? Porque é um conteúdo fácil, líquido de ver. Tá ali, na frente, tá? Tipo assim, uma imagem boa que conecte, que tem um conteúdo relevante que conecte com o meu cliente, eles têm um nível de engajamento maior. Mas, quem se dispõe a ver um vídeo de 10, 20, meia hora, até uma hora de uma live no IGTV, ela tem um envolvimento maior com você, doutora. Ela tem um maior envolvimento com você e com relação ao seu conteúdo. Ela parou o tempo dela para ver aquele vídeo. Então, quando você trata disso, normalmente o cliente que parou um pouco para ver aquele vídeo, embora esse vídeo não tenha o mesmo índice de engajamento da imagem, porque mais gente vai ver a imagem, ele tem um maior envolvimento com o seu conteúdo. E por ele ter um maior envolvimento com o seu conteúdo, esse seria um público mais qualificado para você fechar negócio. Porque ele parou para ouvir aquele conteúdo que é de interesse dele. A questão toda é que a gente não pode levar, embora o parâmetro do Instagram seja like, visualização, salvamento, engajamento, a gente precisa ter a maturidade de enxergar o nosso perfil, se for um perfil profissional, dentro do Instagram, como de fato um perfil que vai nos ajudar o nosso negócio jurídico a se desenvolver e a crescer, tá? A questão da sobriedade, da publicidade, doutor, digamos assim, é o seu conteúdo ajudando outros advogados, não, ao seu cliente a partir de um ponto A para um ponto B. É o seu cliente, é o seu conteúdo com informação, com sobriedade, ajudando com o conteúdo, ajudando ele a ter, digamos assim, maior consciência do seu problema e maior consciência dos seus direitos, para que ele possa acessar esses direitos com sobriedade, com moderação, que seja, mas não é a quantidade de conteúdo em si. É como você se conecta com ele, é como você é capaz de se relacionar com ele. Aqui no Instagram a gente tem um pecado muito grande, que é a grande maioria dos perfis jurídicos que eu conheço, pelo menos, eles atraem muito mais advogados do que, de fato, mesmo do escritório de advocacia, curiosamente, do que, de fato, atrai o cliente de verdade. Isso se dá por duas coisas. Uma, digamos assim, é a zona de conforto do advogado.
lidar com outros advogados. Você sabe por que isso? Por quê? Porque eu estou acostumado a ouvir e ver conteúdos jurídicos para advogados. Essa é a minha zona de conforto, é o que eu vejo. Eu vejo na faculdade, eu vejo na pós-graduação, eu vejo meus professores fazendo. Então, eu estou reproduzindo mais do mesmo. E, ao mesmo tempo, eu paro e não penso no perfil do meu cliente, no que, de fato, eles terem interesse de ouvir o que eu tenho a dizer. Aí talvez eu pare só um pouquinho de colocar dentro da minha legenda, digamos assim, códigos linguísticos como jurisprudência. Eu paro de fazer isso para colocar uma linguagem mais acessível para que ele entenda o que de fato eu estou querendo passar. Tá? Tem perfis aqui maravilhosos de escritórios, de advogados maravilhosos, perfis grandes com mais de 400 mil seguidores que atraem o público-alvo. O público-alvo é o cliente deles. Eu conheço aqui um perfil fabuloso no Instagram que tem mais de 400 mil seguidores, inclusive, voltado à área de família. E outra, voltada à área de família, mulheres, não é qualquer público. Ele fala, é um advogado homem que fala com mulheres. Não fala com homem, ele fala com mulheres. Tudo bom, Kátia? Isso, tem que falar a linguagem de cliente, tá? Textos jurídicos de autoria do advogado, seria interessante, sim. Vocês estão me entendendo? A grande questão sou eu, digamos assim, sair do pedestal e começar a entender o código linguístico do meu cliente, me falar a linguagem dele, para falar o jeito que ele se sente mais confortável em conversar comigo. Tentei fazer mentoria para advogados, mas ninguém quis. Estão sem dinheiro ou não querem fazer. Aqui tem outro. O conteúdo do Instagram atrai clientes como? Não atrai ainda uma boa quantidade. Gente, atrai. Aqui tem... Depois me cobrem. Vocês podem no meu perfil me cobrar, que eu dou exemplos, inclusive de alunos, que têm perfis voltados especificamente à sua área de atuação, a área específica ou serviços específicos. Esse perfil que eu citei, por exemplo, do Rafa Gonçalves, que é um advogado, ele empodera mulheres com relação ao conteúdo. E ele trata muito especificamente o direito de família para mulheres. Ele fala da questão... E outra, sem juridiquês. Ele fala da questão de... Como é que se diz? Alguns conteúdos que eu lembro bem, que ele fala da questão do mito dos 30%, da questão da pensão alimentícia. Tem várias questões que ele trata no conteúdo, empoderando as mulheres, tá? Ajudando as mulheres a se entenderem, a elevarem sua autoestima, tudo junto num conteúdo só. E ele é focado em direito de família. E ele não trata isso com muita juridiquês. O LinkedIn é um bom canal a depender da sua estratégia, a depender da sua advocacia. Ele é muito bom para uma advocacia mais empresarial, tá? Aí é que tá, eu preciso adaptar o canal. Não é o canal em si, doutor. Eu preciso adaptar o canal para o que eu quero. Primeiro qual o meu objetivo? Qual o público que eu vou priorizar? Quais são os públicos? Que tipo de demanda ou serviços jurídicos eu vou entregar para eles? Tá? Então, eu preciso, digamos assim, conectar com esse perfil de público, tá? Eu preciso entender que não há apenas uma estratégia, não é só o Instagram, eu tenho diversos outros canais para utilizar. A questão toda é qual o objetivo, o meu objetivo dentro desses outros canais. Porque o meu objetivo, o meu conteúdo, ele precisa estar alinhado ao meu objetivo. E o que aquele cliente quer ver dentro daqueles canais. Então, a depender da sua demanda jurídica, escrever artigos para o Jus Brasil, para o seu blog, seja mais interessante do que o LinkedIn. Porque o Jus Brasil e o seu blog, ele ranqueia no Google. Então, clientes que já estão mais conscientes do problema,
clientes que já têm consciência de que precisam de um advogado, ele simplesmente, por ranquear, ele vai pesquisar isso no Google e o seu conteúdo, se ele for de qualidade, se ele for relevante, ele vai aparecer para esse cliente. Tá? Direito é muito extenso, tenho dificuldade de escolher uma área. Não, como eu falei, doutora, não é uma área. Aí é que tá, não se trata apenas de uma área. Se trata de você escolher seu cliente. Primeiro, escolha seu cliente. A área, as demandas são consequências desse cliente. Tá? Primeira coisa, escolha um cliente. Aí depois você vai pensar na questão da área. Eu acho que é o caminho mais fácil a ser resolvido. Bom, esse negócio você tem que ver qual a dor do seu cliente, fazer pesquisa de mercado, ver o chefe. Isso, doutor, é mais ou menos isso. Sim, doutor Marcos, site é a sua casa. Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube, são canais emprestados e a gente está sempre condicionada aos algoritmos dessa ferramenta. O site é o seu endereço virtual, é o seu escritório virtual. Site com blog, preferencialmente. Então, sim, o site é mais do que recomendável. Agora, a gente precisa entender algumas ciladas de site, porque não é qualquer site. Precisa ser um site responsivo, um site com celular vai ver bem, porque hoje em dia a maioria das pessoas acessam a internet pelo celular. Principalmente, dependendo do perfil do cliente, vão acessar pelo celular. Então, precisa ser dentro de uma plataforma de site que ranqueie bem no Google, que seja fácil de customizar para SEO. E aí eu já posso antecipar que eu recomendo a plataforma WordPress, porque é uma plataforma de blog site muito mais profissional para o advogado. Não adianta você comprar ou ganhar template, porque você pensa que tem um site, mas na verdade o seu site não tem função alguma. Tá? Ele só existe no seu cartão de visita quando você entrega para um cliente. Porque ele não cumpre a função de ser o seu, digamos assim, de ser a sua casa virtual. Ele não atrai cliente algum. Nós temos, Daniela, alguns minutinhos. Eu olhei no relógio aqui agora, vi que passou rápido, assim. Alguns minutinhos. Aí você pode fazer suas ponderações, suas considerações finais falando sobre isso. Como é que é? Eu não ouvi o que você falou. Eu falei assim, nós temos alguns minutinhos, passou muito rápido. Eu olhei no relógio aqui agora, eu vi que falta poucos minutos. Aí você pode fazer suas considerações sobre o marketing jurídico, principalmente voltado para nós, advogados, essa dificuldade que a gente tem em trabalhar em rede social, na verdade que a gente está se reinventando, né? Então, deixa aí uma dica boa para a gente. Tá, veja bem, gente. O que eu tô tentando traduzir desde o início é o seguinte: não pule etapas. Marketing jurídico, ele começa com excelente planejamento. Então, não existe, eu quero estar na rede social porque eu preciso. Não existe. Se você não der um passo atrás e fazer um excelente planejamento, você vai chegar na rede social, como a maioria faz, postando qualquer coisa, atraindo qualquer perfil de cliente. E muitas vezes você vai desistir no meio do caminho. Por quê? Porque isso não vai trazer resultado. Na verdade, você não vai nem ter como medir esse resultado. Você não vai ter nem como medir, porque você não colocou, não projetou indicadores de performance. Então, você não tem noção do quanto sua rede social está trazendo de cliente novo ou não. Se você está conseguindo fechar contrato com essa rede social, sim ou não. Se esse conteúdo que você está compartilhando é relevante para esse cliente, sim ou não. Se você não faz um planejamento anterior, você simplesmente está fadada a, digamos assim, porque dá trabalho. Vou lhe dizer uma coisa, gerir rede social, fazer conteúdo para a internet, dá trabalho. Não vou mentir isso aqui para vocês, dá trabalho. E se a gente não incorporar isso na rotina da produção jurídica, eu desisto de fazer. Como muita gente vai fazer assim, eu prefiro terceirizar. Mas se eu terceirizar, sem eu fazer um planejamento, porque não é o objetivo da agência que eu estou terceirizando, é o meu. Me entende? Não é o objetivo dos Temos outros. Temos 25 segundos. Se eu não planejo, eu não consigo resultado algum.
Então, eu queria deixar essa semente com vocês, para planejar antes e depois estruturar seus canais para, digamos assim, chegar Ok. nos objetivos que vocês querem.